brasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Estamos iniciando o nosso Conversa Fraterna, nosso programa, e sempre com alegria e prazerosamente. Vamos passar essa hora e meia juntos, aprendendo e nos fortificando, não é, os nossos propósitos de nos tornarmos melhores. Como fazemos, iniciamos com a leitura de uma mensagem para a nossa harmonização, e temos usado o livro Palavras de Vida Eterna, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E a de hoje é a de 129, intitulada Na Fonte do Bem. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo está na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que ele abraça os mistérios da escola. Existem honorários para as atividades do médico. No entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura no socorro aos enfermos. Não se compra estímulo ao trabalho. Não se vende esperança nos armazéns. O sorriso fraternal não é matéria de negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amigo. O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, pelo que nos recomenda: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance, porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. O Emmanuel, né? Ele extrai de qualquer passagenzinha que ele analisa muita lição e muita reflexão.
e nos coloca diante da realidade da vida, não é? Então, o bem pode ser praticado por nós em todas as circunstâncias, embora na maioria das vezes a gente relacione o bem à posse de recursos materiais. Mas essa não é a principal forma de fazer o bem e quiçá não é a mais importante. Claro que quem está com fome está precisando de alimento imediatamente. Mas, sobretudo, nós precisamos do alimento do estímulo, da compreensão, da motivação, não é? Do ânimo forte, na resistência às dificuldades que a vida coloca para nós diariamente. E isso a gente só pode fazer só pode receber não é através de recursos materiais, mas é com a energia positiva daqueles que poderão estar à nossa volta, nos estimulando e despertando em nós os nossos valores que potencialmente existem em cada um. Então, saibamos aproveitar até todas essas ocasiões, horas, fazendo bem, estendendo a mão com os recursos àqueles que necessitam, ora, estendendo o coração àqueles também que tanto dele necessitam. Bom, nós cumprimentamos o nosso querido Márcio Eduardo, nosso diretor, e o nosso convidado de hoje é o nosso querido amigo Wallace de Bauman, o homem que veio diretamente da Revolução Francesa para cá. Ele nos castigou durante um período, um bom período, nós estávamos vendo aqui, mas por impossibilidades, por circunstâncias as mais variadas, não tivemos a presença dele durante alguns meses. Mas o fato é que hoje está retornando aqui ao nosso colóquio, trazendo as suas reflexões, a sua contribuição, a sua energia positiva, a sua simpatia. E nós vamos prosseguir com aquele estudo que nós estávamos fazendo do Livro dos Espíritos, das leis morais. No nosso boa tarde, boa noite já, não é, Wallace? Uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Boa noite, Leônidas, boa noite, amigos aqui da Rádio Brasil Espírita, os ouvintes carinhosos que buscam nessas ondas de luz aqui receberem o donativo de amor que a doutrina espírita fornece a cada um de nós. Com imensa gratificação que nós aqui nos retornamos, como o Leônidas disse, passamos alguns meses aí impossibilitados de vir nesses horários, mas estamos retornando aí ao estudo, que possamos ser muito felizes nas abordagens, nos debates, nas trocas de opiniões com relação ao que o Livro dos Espíritos vem a enaltecer sobre a vida, sobre o homem, sobre Deus, sobre as leis que esse Deus ele estatuiu para cada um de nós. Que nós tenhamos um ótimo momento, Leônidas e Márcio Eduardo, assim como amigos ouvintes. Muito bem, muito bem. Wallace, o Livro dos Espíritos é uma fonte imensa de luz, né, de equilíbrio, de sensatez, né, e de referências para nós, para a vida como um todo. Nós ficamos na lei do trabalho,
no item limite do trabalho, repouso. E a questão seguinte a ser abordada é a de número 682. O repouso, Kardec assim pergunta: o repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Eu vou repetir a pergunta. O repouso após o trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? E os espíritos responderam: sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. Fantástica essa resposta, né, que vai além das minhas expectativas pessoais. Pois é, já pensou se a gente passasse a vida toda trabalhando indefinidamente sem repouso? Ou sem trabalhar, né? Ou sem trabalhar. Seria um desastre maior ainda. A gente nem exercitaria a inteligência nem num lado nem no outro, né, Leandro e amigos? É imprescindível que haja descanso após o labor para que nós possamos utilizar o tempo do descanso para reposição de energias, reposição orgânica, mas também, como deixou claro os espíritos aqui, para que a gente possa exercitar a inteligência ali no descanso, nas reflexões de como melhorar no trabalho, de como utilizar melhormente o trabalho para o desenvolvimento, despertar de valores e consciência, o enobrecimento do homem, leia-se homem e mulher. Enfim, nós precisamos, assim como do trabalho, do mesmo modo do repouso. Só que há muitos que querem a aposentadoria precoce, sonham com um final de semana, sonham com um feriadão, querem mais repouso do que trabalho. Há muitos que sonham com isso, mas nós, claro que quando passamos um dia todo de um trabalho bem fatigante, a gente quer ter um repouso adequado. Mas muitos de nós, pela escravidão à matéria que nos envolve na maioria das situações da vida, do cotidiano, por ela nos encantar tanto, a gente se torna por vezes escravos da matéria, a gente esquece que nós precisamos desse descanso, que a matéria é importante, mas o espírito é muito mais importante. E o descanso do corpo, ele traz reflexões espirituais, quer queira. Isso quando a gente sabe aproveitar bem, não é? Pois é. Porque às vezes a gente aproveita esse tempo de repouso, de descanso, para fins que não são educativos, construtivos, renovadores, né? Não aproveita para uma leitura, para uma reflexão, para estar com a família. É isso que ele ressalta aqui, não é? Os espíritos ressaltam. Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário, a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. Eu tenho uma avaliação comigo, que eu não sei se ela procede, é que aqueles espíritos mais esclarecidos, eles têm uma disposição maior para um trabalho dioturno, né? Um trabalho permanente, quando não no trabalho produtivo para sobrevivência, mas no trabalho de construção, de auxílio ao próximo, não é? A gente vê esses espíritos que são referências para nós, que se dedicavam praticamente o dia todo ao bem, não é? Verdade. Chico Xavier foi um desses aí. Chico, a outra criatura próxima aqui, nossa e contemporânea também, a Irmã Dulce, né? Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, né? Ivone Pereira,
espírita. Ivone Pereira, o próprio Divaldo, né? Como a gente sabe, o Divaldo tem muitas atividades. Ele é o fundador, né? Um dos fundadores e dirigentes da Mansão do Caminho, que tem uma abrangência de atividades muito grandes, atividades assistenciais, e tem a psicografia, né, que deve lhe tomar muito tempo também, as palestras, as viagens. E esses elementos, essas pessoas devem servir para nós de exemplo, não é? De motivação. A gente, quando tira umas férias, a gente quer o quê? Quer descansar. Gente quer o lazer mesmo, descansar, viajar para outras regiões, o que para o nosso estágio evolutivo, eu digo o meu, né, é uma coisa compreensível. Mas para esses outros espíritos, assim, aos quais nós fizemos referências, eles não têm o tempo como uma propriedade sua, como um bem seu, né? Isso. É algo que eles se sentem na obrigação, assim, no dever de utilizar bem o tempo. Sente aquilo como aquele bem, aquele patrimônio nas mãos, e que ele terá de prestar contas. É um empréstimo compulsório, né? Verdade. Eu não sei se esses espíritos tiram férias. Eu acredito que não, porque como você bem disse aí, eles utilizam o tempo numa forma diferente. Se a gente valorizar mais o tempo, a gente vai se preocupar quando a gente tiver na ociosidade, porque a espiritualidade, ela afirma que muitos querem vir para a Terra para dar continuidade aos seus processos de desenvolvimento espiritual, pelo contato com a matéria, pelas experiências. E aqui está cheio, devido à capacidade do planeta ter aquele limite. E ela já está até passando dos limites, o contingente de espíritos reencarnados. E, na maioria das vezes, cerca de 80% desses espíritos que aqui vivem no planeta Terra não sabem utilizar bem o tempo. Então, a gente não acha muito, não, 80%. É uma média, porque... Ou melhor, se você não acha pouco... Não, eu não acho, eu acho que pode ser até mais. Eu acho que pode ser até mais, porque essa média é uma dedução nossa devido ao que Emmanuel fala com relação ao rodízio reencarnatório, ele levar cerca de 3 ou 4 gerações, ou seja, a gente passa 3 ou 4 gerações desencarnados para depois reencarnar. O que quer dizer isso? Se levarmos em conta que cada geração de vida social leva em média, hoje a expectativa de vida do planeta sendo entre 70 e 80 anos, a gente segura nos 70. Se cada geração dura 70 anos aqui na Terra, e a gente passa cerca de 3 ou 4 gerações desencarnados para poder reencarnar, a gente fica em torno de 210 anos a 280 anos na erraticidade, certo? Então esse é um cálculo simples. A gente fica em média entre 210 a 280 anos desencarnados para poder vir para a Terra. Afora os comprometimentos que nós temos também com as famílias espirituais, que cada um tem a sua, que isso pode levar até mais tempo, esperando um desencarne de um tataravô para poder eu reencarnar, ou isso pode durar menos tempo, conforme também o meu merecimento, a minha forma de encarar a realidade da Terra. Esse tempo estimado é um tempo conforme o tempo da nossa realidade. Isso não é regra, isso, né? É justo, conforme o tempo a na Terra. Aqui isso, cronológica na Terra. Perfeitamente. Então, se a gente faz um cálculo simples, se somos cerca de 7 bilhões de espíritos encarnados, e o próprio Emmanuel fala que somos cerca de 6 espíritos desencarnados para cada um encarnado, então 6 vezes 7 dá 42 bilhões de espíritos. Então, somos 42 bilhões de espíritos
no planeta Terra, encarnados e desencarnados. E se a gente passa esse tempo todinho, entre 210 a 280 anos, em média, isso não é uma regra, mas a maioria somos assim. A gente deduz que cerca de 20% dessa massa toda está ativa aqui na Terra, vivendo aqui na Terra. E cerca de 80% dessa massa toda, desses 20%, aproveita bem o tempo, que são eles que voltam mais rapidamente para cá, porque aproveitaram bem o tempo. Os demais passam essa regra aí, de 210 a 280 anos. Então isso é uma dedução em cima do que o benfeitor espiritual falou, tá? Mas nos chama a atenção, porque trabalhar e descansar são importantes, são, mas a gente trabalha muito sonhando com o descanso. E você lembrou bem, Leones, a questão desses espíritos que, em prol do bem, eles trabalham quase que 24 horas no ar. Parece que não descansam. Mas o que nós pretendemos com toda essa fala aqui é trazer uma reflexão. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, como diz a doutrina espírita, como falou o codificador Allan Kardec e os espíritos. E esse mundo de provas e expiações está em transição. Só que no mundo de provas e expiações o mal predomina. E se o mal predomina, nós sintonizamos mais rapidamente com o mal. Isso é uma consequência natural. Porque nós somos espíritos em evolução e a nossa natureza ainda é refratária, é retardatária. E é natural que sintonizemos mais com o mal. Então as nossas inclinações são mais propensas às paixões do mundo. Por assim dizer, nós precisamos resistir aos arrastamentos do mal, como diz Allan Kardec na questão 719. 919, na verdade, desculpem. E nós, para resistirmos aos arrastamentos do mal, a gente tem que fazer o quê? O oposto, vibrar no bem. E quando nós vibramos no bem, muda a nossa psicosfera, muda o nosso organismo, praticamente. Trabalha de outra forma. Esses espíritos que você lembrou bem, eles vibram no bem, eles vibram no amor, eles trabalham em prol do bem. Eles nadam contra essa maré da prova e expiações. Eles nadam a favor do bem. Então, naturalmente, para eles o tempo é diferente. E outra coisa, eu acho que eles são nutridos por uma energia que é diferente da nossa, não é? Porque, via de regra, eles são pessoas que não gozam de uma saúde perfeita, né? Todos eles são, que a gente conhece, são assim, o que a gente conheceu, são frágeis, né, fisicamente, sempre com problemas de saúde, mas, no entanto, com uma resistência imensa, não é? A irmã Dulce, por exemplo, praticamente não dormia. Ela, à noite, aliás, o Divaldo conta uma historiazinha relacionada, que uma vez ele foi visitá-la e ela estava, usava um banquinho para dormir. Ela não dormia, ela tinha problemas pulmonares e tal, e não dormia. Ela ficava ali na enfermaria, cuidando daquelas pessoas necessitadas. Aí o Divaldo se compadeceu daquela situação. Eles tinham uma relação assim de amizade, né? E ele providenciou para ela uma cadeira mais confortável que desse até para ela adormecer um pouco durante a noite. E depois o Divaldo, quando retornou lá, ela não estava usando a cadeira. Ela continuava no banquinho dela. E o Divaldo perguntou: e a cadeira, irmã? Ela disse: meu filho, o banquinho é o ideal para mim. Rapaz, então, está vendo a generosidade desse espírito, que não estou falando do Divaldo, mas estou falando dela. Sim. Que é de perceber que o que ela estritamente precisa é só aquele banquinho. Ela não precisa mais do que aquilo, né? E a gente acha que a gente precisa de tantas coisas. Com conforto, não é? tanta coisa. E nós ainda somos tão ligados. É o que distancia, é como diz a própria Madre Teresa de Calcutá agora. Tem a irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, grandes espíritos, né? Ela diz que o que nos distingue uns dos outros é apenas a porção de amor que carregamos dentro de nós.
No demais, somos todos filhos do mesmo pai, estamos no mesmo barco. E o amor que a gente nutre pela vida, pelos seres vivos, ele realmente é tão forte que a gente reconhece que o que temos, por menor que seja aquilo que temos, é o estritamente necessário para nós vivermos. E o que a gente vai buscar mais já nos coloca numa condição de risco com relação ao bom uso do tempo, ao bom uso das faculdades neurológicas, ao bom uso do livre-arbítrio. Então a gente tem que dosar bastante a forma de viver, o nosso modus operandi de viver, para que a gente possa, nessa reflexão, ser mais cuidadosos com o nosso tempo, né? Com o que temos, com o que aproveitamos. Então a gente está hoje tendo essa satisfação de entender um pouquinho mais sobre o trabalho, né, Leônidas e amigos? Eu vou localizar aqui depois essa mensagem para a gente ler, que é belíssima, vamos né? lá. Sobre a bênção do trabalho. Mas depois vamos continuar aqui com o nosso estudo, né? Estudo. Então é isso. Eu acho que quanto mais, provavelmente isso possa chocar alguns, quanto mais a gente busca o conforto, essa série de coisas que os recursos materiais podem nos proporcionar em termos de facilidade, não é? De comodidade, eu acho que quanto mais acontece, mais a gente desfruta disso, usufrui, mas a gente caminha para mais para o lado do apego, né? Tem um ensinamento do Livro dos Espíritos, eu não me recordo a questão, mas que os Espíritos dizem isso, que o homem mais rico é aquele que menos necessita para viver, né? É aquele que é desprendido de tudo, que não está, né, apegado às coisas, nem do ponto de vista material, nem no ponto de vista do amor também, né? Eles já amam incondicionalmente, né, sem prender o outro e nem se sentir preso. Então, a felicidade está no ato de amar e não das recompensas que ele possa obter com isso. Isso, é verdade. É verdade. Então vamos adiante. Aí o Kardec vai mais além e ele pergunta: qual é o limite do trabalho? E os espíritos respondem: o limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. A gente queria lembrar aos nossos ouvintes que poderão mandar as suas perguntas, seus questionamentos, a sua participação através dos meios que vocês já conhecem, né? O Facebook, o WhatsApp da rádio, que você pode, se você já tem o aplicativo baixado, você pode enviar suas perguntas, concordando, discordando, ampliando, enfim, contribuindo de uma forma geral para que o programa seja rico para nós todos, não é? De aprendizado. Então a gente repetindo aqui a pergunta de Kardec: qual é o limite do trabalho? E os espíritos responderam: o limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Interessante também. Muito não é? Interessante. O limite das forças, ele coloca. Porque se a nossa força ela for uma força como a do Divaldo, o limite do trabalho vai varar a hora, madrugada, no dia a dia. Foi igual da Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce, de Gandhi, por aí vai desses grandes espíritos. Então, o trabalho vai estar sempre limitado à nossa força, à nossa capacidade de interagir com ele.
Tem gente que não consegue trabalhar mais do que 6 horas no dia, ainda quer uma folga maior também, já na sexta não quer mais nem trabalhar. Outros que dizem, eu trabalharia de domingo a domingo. Então isso vai estar sempre realmente, como os Espíritos responderam, relacionado à questão da nossa força, da nossa capacidade de superar os desafios, de vencer as dificuldades, porque, como disse um filósofo, nós não temos condições nenhuma de viver sem o trabalho, mas o trabalho pode viver sem nós. Vai existir sem nós, sempre vai existir o trabalho, mas nós não podemos viver sem o trabalho. Então, nós temos que trabalhar, eu acho que principalmente o nosso autoconhecimento, como recomendo também os Espíritos aqui no Livro dos Espíritos. Conhecer seus limites, conhecer suas forças, para que possa empregar bem esse autoconhecimento em prol do seu progresso e do outro. Porque quando o Cristo esteve aqui, Leônidas e amigos, ele deixou claro uma questão dentro de todo o seu bojo doutrinário, que é a responsabilidade para com o espírito. A gente vem vivendo ao longo de muitas eras cultivando responsabilidades materiais, mas a gente não busca a responsabilidade espiritual. E viver o espírito requer trabalho, requer desenvoltura, envolvimento, arregaçar as mangas. Por que isso? Porque as atividades que dizem respeito ao espírito são as atividades do amor, são as atividades do bem. E essas deveras são muito mais difíceis de serem desenvolvidas ou desempenhadas do que o trabalho material, do que as atividades voltadas para o trabalho material. Então, tudo gira em torno desse autoconhecimento, que pouca pesquisa a gente faz sobre isso. A gente precisa pesquisar mais sobre si mesmo. É isso, Leônidas? É isso. Eu acho que, como a gente vinha conversando, não é? Na medida em que a gente vai tendo uma consciência maior dessa nossa realidade espiritual, eu acho que vai surgindo em nós um maior estímulo para o trabalho. Não só o trabalho no sentido da sobrevivência, de produzir, não é? Mas o trabalho também em benefício do bem comum, não é? O trabalho que não tem uma remuneração pecuniária, no entanto, tem uma remuneração do ponto de vista de bem-estar muito grande. Eu acho que isso é uma característica daqueles que já avançaram um pouquinho nesse entendimento. Claro, perfeitamente. E nós, para avançar rumo aos limites de que nós tanto buscamos compreender, a gente precisa executar o maior trabalho de todos, que é o do automergulho, a autocompreensão, o autodescobrimento. E é o que Joana de Ângeles recomenda também na sua obra psicológica, que a única coisa que nós jamais deixaremos de fazer é buscar compreender as suas próprias forças. Se nós pudermos fazer isso constantemente, a gente vai aproveitar não só mais o tempo, dedicar esse tempo mais ao trabalho de despertar de valores e consciência, e também poder, conhecendo-se, seguir mais avante diante das propostas que a vida lhe fornece como desafios. Porque nós vamos saber distinguir o que é melhor para nós e o que não é, a partir do momento que nós conhecemos mais a si mesmo. Então, eu acho que a lei do trabalho, ela, por ser uma lei indispensável diante de todas as outras leis, ela vem nos convidar a esse trabalho espiritual, principalmente, em primeiro plano.
Reencarnar é executar um trabalho espiritual. É viver na matéria? É, mas nós estamos aqui executando o conhecimento adquirido em prol do despertar do espírito. Quando Cristo aqui esteve, lembramos mais uma vez, ele veio trazer a era do espírito, as descobertas espirituais. Nunca se falou tanto em espiritualidade como do Cristo para cá. E nós, a partir do advento da doutrina espírita, aprofundamos mais o conhecimento sobre o espírito, sobre a espiritualidade. E faz com que nós, nessa descoberta, queiramos trabalhar o espírito com as ferramentas que a doutrina espírita nos fornece. Então, olha como nós somos contemporâneos de uma ideia nova, que vem, como disse Allan Kardec, revelar ao homem a verdade por meio de provas. Então, para isso tudo requer, para que isso tudo aconteça em nós, essa revolução íntima requer o mínimo de trabalho possível. Então vamos à luta, vamos à obra. Como é importante o esclarecimento, não é, Wallace? Como o esclarecimento bem direcionado, com o quanto ele pode nos auxiliar na compreensão da vida verdade. E na nossa felicidade, não é? De fato. E Kardec continua, ele pergunta assim, na 684, que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? E os espíritos então esclarecem, é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Ele faz uma referência aqui à questão 273. Questão 273, ela diz o seguinte: o Kardec pergunta, o homem pertence a uma raça civilizada? O homem pertencente a uma raça civilizada, por expiação, poderia encarnar numa raça selvagem? E os espíritos, sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou de seu poder e Deus a pode impor-lhe. Um bom espírito pode também, para ajudar-lhe o progresso, escolher uma existência influente entre esses povos e então é uma missão. Eu não entendi bem aqui esse final. É uma expiação se ele abusou de seu poder e Deus a pode impor-lhe, né? Essa expiação. Mas os espíritos aqui continuam. Um bom espírito pode também, para ajudar-lhe o progresso, escolher uma existência influente entre esses povos. E então é uma missão. Como você entendeu, Wallace? Sobretudo essa parte final aqui que não ficou muito clara para mim. Certo. Então, vamos pincelar ela aqui na 273, que é o complemento dessa aí. Isso. Da 684. Trecho por trecho da resposta. Lendo novamente a pergunta: um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça de selvagem? Eles responderam: sim, mas depende do gênero da expiação. Da expiação de quem? Desse espírito, naturalmente, que vai ter que reencarnar. Abusou no pretérito. pretérito. Um senhor que tenha sido cruel, aí eles explicam, um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer maus tratos
que infligiu aos outros. Aí a gente abre um precedente. Isso é a lei de ação e reação agindo. Isso. Aí continua. Aquele que exerceu o mando em certa época pode, em nova existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Novamente é a lei de ação e reação. Isso. É uma expiação que Deus lhe impõe se ele abusou do seu poder. Um bom espírito também pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Trata-se então de uma missão. Certo, então, ficou claro ficou agora. Claro. Porque para um é expiação, para o outro que desce, vamos dizer assim, aspas, desce de categoria, é uma missão, porque ele tem agora um compromisso de elevar as outras, né? Não seria uma consequência dos seus atos no passado. Nesse caso, não. Nesse caso, é uma opção dele. Ele vai evoluir. Vamos lá, Jesus. Jesus não precisava, nessa tese, Jesus não precisava vir reencarnar na nossa companhia tão perniciosa. Mas ele optou para que pudesse a raça evoluir, a raça terrena de homens evoluir na nossa condição espiritual. Nós estamos 2000 anos tentando entender que é isso aí, mas estamos batendo cabeça, mas a gente está querendo melhorar já, devagarzinho, mas estamos querendo. Mas Jesus veio com essa missão. A missão, ele não precisava vir passar por expiação por nada. Jesus já tinha galgado todos os degraus que a sua evolução naquela categoria espiritual que ele se encontrava naquela época já tinha lhe ofertado, segundo a doutrina espírita. Ele precisou vir para cá por amor, pelo amor que ele nutria e nutre por nós. Então ele baixou sua vibração e reencarnou na raça, ainda na transição de raça primitiva para a raça de provas e expiações, para que nós pudéssemos, aderindo à sua mensagem, com o passar dos milênios, nós pudéssemos evoluir. Foi a missão. Jesus não precisava sofrer o que sofreu. A gente fica analisando isso do ponto de vista da nossa evolução e estendendo um pouco a vista a um passado que não é muito distante, mas que também, por outro lado, de fato não é muito distante, não. A gente observa o quanto se utilizou da escravidão, né, para se construir obras faraônicas para atender ao ego de alguns, né, obras que muitas vezes ceifavam centenas, milhares de vidas, né? Que hoje não servem de nada. E que não serve de nada. A gente tem como exemplo as catedrais, né? Catedral aí que levou 100 anos para ser construída ou mais. Esses templos servem, claro, a gente até abre um precedente para corrigir o que falamos. Não servem de nada no tocante ao que passaram aqueles espíritos. Não precisavam ter passado por também, isso para hoje servir de contemplação. Teve um propósito, entre aspas, vamos dizer assim, egoísta e pouco nobre, mas que também resultou em benefício, né, para aqueles que exerceram, mesmo sob o relho, né, mas exerceram um trabalho com dignidade. Foi um aprendizado para eles, né, de um treino da paciência, da tolerância, de um aprendizado técnico também, né? Então tudo isso, uma obra como a Muralha da China, quantas vidas não foram ali ceifadas, milhares, né? E outras que a gente não. Aí a gente fica pensando mais de 1000 anos hoje, construindo aquilo. E a gente fica pensando hoje, se todas essas obras tivessem sido feitas com outra destinação, por exemplo, se fossem escolas, né, moradia para quem não tivesse, hospitais. Eu acho que naquela época não havia ainda o hospital
o conceito que tem hoje, mas casas que pudessem Ajudar. abrigar os enfermos, né? Mesmo aquela medicina rústica, mas que quanto benefício isso daí Tinha resultado, não verdade. teria trazido. Então é o nosso aprendizado aqui mesmo, evolutivo, que é muito penoso, né? Que é nosso mundo de expiação e provas. Alguns benfeitores nas obras de André Luiz falaram a respeito da escravidão. E nós nos recordamos que em uma dessas falas, eles deixam claro que a escravidão serviu bastante a vários espíritos para que pudessem ali educar o orgulho, educar as vaidades, educar os melindres provenientes do egoísmo, para que em gerações futuras ou em futuras reencarnações, já de posse dessas experiências adquiridas pela privação que a escravidão lhes fornecera, eles pudessem envergar novos propósitos de vida. E claro que Deus não foi conivente com a escravidão e nunca será, pelo amor que Ele tem pela humanidade, mas sempre se utiliza do mal praticado algum bem, para que nós possamos, dentro da lei de Deus, que são todas as leis, nós podermos valorizar a oportunidade que o Pai nos fornece. Então, cada situação que nós passarmos de privação, como diz o próprio André Luiz, é uma oportunidade de valorizar o que tínhamos. Porque quando passamos a não ter, nós valorizamos naturalmente o que tínhamos. Então a gente precisa muitas vezes da privação para se educar. E a escravidão foi uma privação total. Aquela situação abjeta daquelas pessoas, daqueles espíritos, lhes trouxe reflexões profundas ao longo das suas existências. E as máculas que ficaram, na grande maioria, elas foram vencidas pelo amor, pela fé, pela perseverança de futuras existências, no contato agora com a generosidade, com o respeito, com a superação diante do orgulho, que antes era abundante e hoje ele é um orgulho mais ameno. O egoísmo, que antes gerenciava suas emoções, hoje ele cede lugar à humildade. Então, para muitos de nós, a gente só vai na privação para a gente valorizar o que tinha. É valorizando a saúde. É fazer despertar, não é? É valorizando a saúde pela enfermidade. É valorizando a vida pela morte. É valorizando o cabelo quando passa a não ter cabelo. A gente gosta de brincar. Pela careca, né? Então a gente começa a tecer novos comentários quando a gente passa a não ter, e ter condições agora de, refletindo sobre isso, viver melhor e com mais sabedoria, né? Então o trabalho ele é tudo, né, para nós. Vamos à questão seguinte, é a 685. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Sim, ele não está obrigado, senão segundo suas forças. Mais uma vez aqui, é muito sábia a resposta, não é? E ele acrescenta: mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode? Estou repetindo a pergunta de Kardec. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode? Não tem mais as forças físicas. Aí é a resposta dos espíritos. O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. É interessante isso. E tem a nota de Kardec, né? Você quer comentar ou eu leio a nota? Vamos ler a nota para a gente debater, né? Você quer ler? Posso ler. Aí diz Kardec na nota: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar,
é necessário que aquele que precisa do trabalho para viver encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a falta de trabalho assume as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura um remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, mesmo que seja possível estabelecer-se, sempre sofrerá intermitências, durante as quais o trabalhador também precisa continuar vivendo. Há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí resultam, ou melhor, que daí resultam, que é um questionamento de Kardec. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só a educação bem entendida pode curar. Eis aí o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Pô, que aula, né? Kardec é educador, né? Tinha que vir dele uma aula dessa. E a educação está em tudo. Ele deixou claro aí. Então, se nós não tivermos condições de trabalhar no futuro, aqueles, segundo a sua resposta primeira, antes da nota, aqueles que são nossos descendentes, eles vão ter a obrigação de cuidar de nós. Mas se nós não tivermos família, a sociedade tem que buscar cuidar de nós. É caridade. É a lei da caridade. Aí ele vem trazer num apanhado geral aí o que quer dizer tudo isso. Educação moral. Mas não é educação moral aquela, como ele diz aqui, pelos livros, que consiste em formar caracteres, mas a que cria hábitos, um conjunto de hábitos adquiridos. Uma vez, certa feita, Allan Kardec foi questionado ainda como professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, lá por um repórter, até falamos isso ao longo desse estudo do ano passado. Professor Hippolyte, questionou o repórter, o que é educação na sua visão pestalozziana? Já que Kardec estudava Pestalozzi, né? E seguia. E ele respondeu: educação é a arte de formar o homem, de fazer nele eclodir os germes das virtudes e de se sufocar em seus vícios. Então Allan Kardec respondeu que era educação de forma transcendente. Ele ainda não havia aderido ao pensamento espiritista, nem muito menos cunhado a palavra espiritismo. Ele apenas era o professor Hippolyte Léon Denis Rivaio. Então ele respondeu que a educação é a arte de formar o homem, a arte que desperta o sentimento, de formar o homem, de fazer nele eclodir os germes das suas virtudes e de se sufocar em seus vícios. Educação, eduzere, o que está dentro para fora. Então Kardec deixou claro que não é só a formação dos caracteres, mas os hábitos adquiridos. Educar vem hábitos adquiridos, bons e ruins. Os maus hábitos são educados pelas virtudes. Então, para vivermos hoje com dignamente, com essa resposta dos espíritos, que o velho tem que ser cuidado pelo novo, e se não tiver o novo na sua família, a sociedade tem que cuidar para exercitar a caridade, tudo isso é propiciado pela caridade, ou pela educação. Então, a educação é a base de tudo. Sem ela a gente não consegue esse estágio. Eu estava lendo sobre
a realidade dos países escandinavos, né? Eles conseguiram um estágio de justiça social e, né, com base na educação, né, tendo como uma alavanca desse processo a educação. É impressionante, né? Como eles estimulam a educação, como se faz justiça social. Não existem os espertalhões, não é? Os donos, os salvadores da pátria, todos trabalham por um bem comum. E inclusive uma coisa interessante, eles até os 13 anos de idade, alguns desses países, eles proíbem a participação de jovens em atividades esportivas de competição, que é para evitar esse espírito de disputa, de conquista, sabe? Então, até os 13 anos, eles proíbem isso, que é para que o jovem pense no bem comum, veja o outro como um semelhante seu e não como alguém a ser superado, né, a ser agora, essa posto para trás. Desses países, ela já é uma filosofia secular, né, que eles vêm adaptando de geração em geração. Para os países ditos como países de terceiro mundo, onde há muito lixo social, nós precisaríamos de uma revolução geral dessas. Isso requer muito tempo, né, muita força de vontade. Os governantes aderirem agora à coletividade e não à individualidade, quando se fala em desvios de recursos públicos, corrupção. Uma cegueira, né? É uma cegueira. Essas pessoas se acham tão inteligentes e dão um atestado de tremenda, perdoe incapacidade, né? A expressão, mas de tremenda burrice. Não é? Se a inteligência deles fossem voltadas para o bem comum, nós não passaríamos pelo que passamos. Então, isso não é a realidade só da nossa nação, é a realidade das nações ditas de terceiro mundo, onde as pessoas com maior influência, seja ela influência financeira ou influência intelectual, elas controlam as massas mais simples. Então, nesses países escandinavos, o bem comum ele é primazia, porque já é cultura deles, cultura secular. Então, para nós, a gente precisa passar por esses séculos a fio aí de insistências com as gerações que estão vindo e mudando a filosofia educacional, para que um dia a gente chegue num patamar como esse e melhorar ainda, porque esses países também estão tentando métodos para melhorar sempre. E eles são um exemplo. Então, para mudar um país, precisa mudar não os governantes, mas o povo. Né? O povo, mudar as pessoas. Como um todo, né? É um trabalho de educação geral e que demanda tempo. Muito tempo. Né? Demanda tempo. Então, nós vamos encerrar aqui nessa questão e vamos na próxima oportunidade, na primeira quinta-feira do próximo mês, nós vamos para o capítulo 4, Lei de Reprodução. A 686, verdade. E nós vamos aproveitar para responder aqui a alguns questionamentos dos nossos queridos ouvintes. E a gente inicia aqui com um questionamento interessante. Nós queremos registrar o nosso público que está nos acompanhando através do YouTube. Desculpe, do Facebook. Está sendo transmitido também pelo YouTube. Em particular, a gente retribui o boa noite à nossa querida Adenilda Daniel Garcia, Maria Pedrinha. Ela pergunta como
gostaria de tirar uma dúvida: como o espírito pode se comunicar por psicografia, se aqui analfabeto? Eu não entendi. Se aqui na Terra ele era analfabeto. Deve ser isso. Se ele é analfabeto, é mais ou menos isso. Ô Pedrina, nós vamos deixar para responder a sua pergunta, ou você dá uma resposta breve, porque ela sai um pouco do contexto, né? Contexto, não é? É Maria Pedrina. Daqui? Não, ela não se identifica. Maria Pedrina, boa noite, amigos ouvintes. Só dando um esclarecimento breve, como nos ensina a doutrina espírita, quando nós encarnamos, as faculdades do espírito, muitas delas ficam em stand-by, uma linguagem moderna, ou em inércia, ou ainda elas ficam paradinhas, quietas, muitas dessas faculdades, a fim de que as que ele vai necessitar nessa existência estejam em plena atividade. Outras ficam lá, quietinhas, para que ele, numa futura existência, ele possa desenvolvê-las. Ao desencarnar, esse espírito, por mais que ele tenha sido analfabeto nessa existência, retornando ao mundo espiritual, ele pode recobrar dessas faculdades o conhecimento intelectual das letras adquirido em outra existência. E ele pode sim fazer uma comunicação através de um médium que também tenha acesso à cultura desse espírito. De que forma? Se o espírito for dessa nação, fica até mais fácil, mas se ele for de outra nação e o médium ele tiver um conhecimento ancestral da língua que esse espírito se utilizou no passado, pode facilitar a comunicação. E se forem da mesma nação, se for um brasileiro, por exemplo, e ela médium brasileira, fica até mais fácil também de haver interação entre ambos. Mas resumindo, quando reencarnamos, algumas das nossas faculdades ficam adormecidas. Quando desencarnamos, tomamos posse, na maioria das vezes, dependendo da nossa condição espiritual, dessas faculdades adormecidas. E muitas delas é o conhecimento, é o saber, que possibilita assim o espírito deixar de ser analfabeto e retomar o seu conhecimento adquirido no pretérito. Enquanto que outros podem passar algum tempo, sim, lá no mundo espiritual, se a condição estiver um tanto quanto ainda refratária aos propósitos divinos, pode passar um tempo lá para recobrar o seu conhecimento das letras. Então, não é uma regra, mas é basicamente assim que funciona. Agradecemos a sua contribuição. Muito obrigado, Maria Pedrinha, pela sua participação. Temos também uma colocação de Luciane. A Luciane é do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: como devem ser as relações dos espíritas com as demais religiões não espiritualistas? Se somos espíritas e, portanto, nossa filosofia é a filosofia espírita, o que devemos responder se nos perguntarem qual a sua religião? O espiritismo é, afinal de contas, nossa religião? Você quer responder? O que é que... Boa noite. É Luciane. Luciane, muito obrigado por sua contribuição. A relação do espírita ou da doutrina espírita com as demais religiões, ela tem que ser a mais amistosa e fraterna possível. Até porque a doutrina espírita não é melhor do que nenhuma outra religião, e nem outra religião é melhor do que a doutrina espírita. Como disse até o Dalai Lama, a melhor religião é aquela que te faz melhor. A doutrina espírita é uma doutrina, e nesse tríplice aspecto, ela tem a religião, o aspecto religioso, o aspecto filosófico e científico. E nesses aspectos nós estudamos a vida em si, como nos ensina a doutrina. Então, nós precisamos, quanto espíritas, se somos realmente espíritas, se buscamos aderir ao pensamento espírita e viver o espiritismo na sua prática, na sua aplicabilidade de conhecimento, de ensinamentos, nós temos que ser respeitosos, fraternos, amorosos, e também nós devemos, de uma certa forma, nos congraçar com os demais amigos de outras religiões,
para que um dia, mais cedo ou mais tarde, nós possamos aderir ao pensamento maior, que é o do amor. O amor a Deus, o amor ao próximo como a si mesmo, que é o mandamento maior, como nos disse Jesus, independente da religião que nós adiramos, que sejamos aderentes. Então, basicamente é isso. Com relação, só complementando a sua pergunta, a sua resposta, que a pergunta dela foram praticamente 3, né? Não vi. E ela começa perguntando como devem ser as relações dos espíritas com as demais religiões não espiritualistas. Nós entendemos que toda religião é espiritualista, não é? Religião, a origem etimológica da palavra, quer dizer uma ligação com Deus. Isso. Então, se existe uma ligação, se a gente acredita na existência de algo que transcende a matéria, É espiritualismo. nós estamos sendo A não ser que seja uma espiritualistas. seita, né? Né? Aí, se for diferente, se for uma seita, é um segmento diferente, não é uma religião. É um rito. Aí sim, aí também tem que ser Mas fraterno. também não é espiritualista, Não, né? não. Porque não envolve esse sentimento de religiosidade, Perfeitamente. essa relação com o transcendente, não é isso? Então, com relação ao aspecto do espiritismo ser ou não religião, Luciane, Muito bem. eu pessoalmente entendo dessa forma, pelo que eu depreendo das leituras espíritas. O espiritismo é uma religião no sentido de estabelecer uma relação, de procurar estabelecer uma relação nossa com Deus, não é? Com o divino. Então, com o aspecto moral. É uma religião, digamos assim, natural, não é? Mas ela não é religião no sentido de ter a estrutura que as demais religiões têm, não é? Ritualista, né? Um corpo hierárquico, com dogmas, com sacerdotes, com pastores, com ritos, com paramentos, com nada disso. Então, não há, o espiritismo ele prima, não é, pela nossa liberdade. O espiritismo ele esclarece e cada um de nós escolhe o caminho a seguir. Ele não impõe nada, não exige, não pede nada em troca. Né? A proposta espírita é de libertação nossa, né? De buscar a nossa independência emocional e espiritual E de valores, né? de valores, quando a gente descobre as grandezas dos ensinamentos de Jesus, não é? Então a gente começa a se pautar por essas orientações. E isso nos torna independentes. Independentes do quê? De quê? Das nossas próprias prisões, não é? Das amarras que estão dentro de nós, que nos impedem de enxergar o outro como um irmão, não é? De adquirir a nossa independência de pensar, de refletir, de analisar, não é? De não precisarmos de alguém para segurar a nossa mão para a gente atravessar uma rua. Então a proposta espírita é essa, que nós caminhemos com os nossos próprios pés em direção ao amor, em direção a Deus. O espiritismo ele não escraviza, ele liberta, não é? Então é isso aí. O espiritismo é uma religião no seu sentido natural, da ligação nossa com Deus, através das leis morais, né? Mas não é uma religião no sentido tradicional, com uma estrutura, com uma hierarquia, nós não devemos obediência a ninguém no espiritismo, não devemos obediência,
nos unimos fraternalmente, mas não temos chefes, né? Não temos pessoas, não temos liturgia, não temos pessoas que nos estabeleçam ordens e regras de conduta. Os fatos são mostrados, a realidade, né? Se descortina um novo mundo para nós, um novo ser em nós, e a gente é quem vai selecionando, de acordo com a nossa maturidade, vamos descobrindo as trilhas, os caminhos, aqueles que melhor nos atendem. Então é isso aí, Luciane. Muito obrigado pela sua participação. Tem também a participação de um estudante de teologia. Ele não passa, não envia o nome dele, ele é do Recife. Ele diz assim: olha, meu pai deseja que eu seja padre, também quero muito. O que vocês acham do celibato para o padre? Desejo muito trabalhar na seara do Senhor. Não diz o nome, né? Ele não se identifica, ele diz apenas que é um estudante de celibato imposto, não é? Mas se é essa a sua vocação, se é isso, é o que você quer, você abrace, né, a sua vocação, e que seja um padre por excelência, né? Que vá servir, que vá em todos os seus momentos, vá auxiliar, vá ajudar, vá... No Espiritismo nós não temos esse sacerdócio, né? Não há essa... Porque a gente separa muito essas atividades. A gente exerce o amor enquanto cidadão, seres divinos, imortais que somos, sem precisar de um título específico, não é? Em qualquer momento, em qualquer lugar que a gente esteja, nós devemos estar dando testemunha da nossa fé, não é? Do amor, né? E é isso aí. Mas cada um com as suas convicções, seu pensamento, as suas tendências, as suas necessidades, né? A religião, ela digamos assim, ela tem uma relação muito estreita com o nível de evolução de cada um, das necessidades de cada um, né? Então vai em frente, viu, meu amigo? E Deus lhe abençoe, e qualquer que seja o caminho que você vá percorrer, que esse caminho seja o caminho do amor, não é? O caminho do servir. Muito obrigado pela sua participação. Mas algumas pessoas aqui, não é? Tem Ana Ferreira. Ana Ferreira, pelo Face, ela pergunta: por que eu não tenho vontade de viver? Ana Ferreira, boa noite. Aí teremos que analisar o seu modo de viver, a sua forma de viver, a sua forma de enxergar a vida. A sua pergunta, ela deixa diversos precedentes, mas um deles nós vamos pegar, que é o precedente do acolhimento. Quando você pergunta por que eu não tenho vontade de viver, abre um leque de variáveis para isso. Mas daí a gente abre o precedente do acolhimento, como eu falei aos ouvintes. Que acolhimento é esse? É o acolhimento da doutrina espírita, por exemplo, que é a que nos acolhe as necessidades espirituais. Muitas vezes nós perdemos a vontade de viver por inúmeras situações, pelo descontentamento contínuo com relação às frustrações que muitas vezes nos acometem a vida,
das mais variadas formas, e muitas vezes essa falta de vontade de viver, ela surge aparentemente do nada, que segundo a doutrina espírita são resíduos muitas vezes de existências passadas, de tristezas contínuas, de malogros em nossas ações pretéritas, enfim, que deixam esse quê de depressão no espírito, com receio de viver, de encarar a realidade da vida. Aí gera muitas vezes a negação à vida. E o que nós pedimos a você é que encontre alguma forma de se satisfazer com a vida. Às vezes a sua satisfação de viver um sentido. Algo... Às vezes está numa coisa bem simples que está próxima a você e você não está vendo. Que pode ser uma pessoa, pode ser uma forma de encarar a realidade do seu dia, uma ação que possa desempenhar o seu trabalho, um esporte, alguma coisa que possa lhe trazer um novo sentido para a vida. E isso compete a você buscar, mas não desanime. Nós falamos hoje em uma parte do estudo sobre trabalho. Quase todo o estudo nós elencamos aqui reflexões sobre ele, embora tangenciamos após o estudo nas respostas para outro aspecto de questionamentos como o seu, mas viver requer trabalho. Então muitas vezes o seu trabalho de viver pode estar sendo mal desempenhado e você pode tangenciar ele para uma outra forma de trabalhar. Então tente encontrar um método, mas não desanime, porque viver não é fácil, a gente sabe disso, mas complicar é qualidade do ser humano. Nós complicamos muitas vezes uma coisa que está aparentemente simples em nossa vida. Então vamos tentar juntos superar os desafios que a vida nos fornece. E aparentemente esse pode ser mais um desafio para você, encarar a vida de uma outra forma e encontrar ânimo para viver. Nós gostaríamos primeiro de agradecer a sua participação, Ana, e depois a gente gostaria de lembrar também, Wallace, a importância da oração, não é? A oração pode auxiliar muito, Ana, a você encontrar esse sentido, não é? Algo que lhe preencha, não é? Algo que faça com que você sinta prazer em viver, sinta motivação, sinta alegria. Então é isso aí. A boa leitura também é outra coisa, não é, que favorece bastante. Bem, nós temos também aqui a audiência de Betânia Brasil, está dando boa noite. E a Betânia é nossa querida amiga lá do Campos de Brito, não é? Obrigado, Betânia, pela sua audiência. Parabéns pelo trabalho que você faz aí no Movimento Espírita de Sergipe. O nosso carinho para você e para todos os nossos amigos daí. A Maria Pedrina está aqui agradecendo. Ela diz aqui, obrigada. Entendi bem, ficou claro para mim. Boa noite, primeira vez que eu ouço o programa. Gostei muito, Deus os abençoe. Obrigado, Maria Pedrina, pela sua participação e o seu incentivo para nós. Que Jesus nos abençoe, não é? E nos encha assim sempre de amor, de entusiasmo, de vontade de viver. Eu gostaria de ler aquela mensagem, a bênção do trabalho, está muito relacionada com o tema de hoje, né? Essa mensagem é de Joana de Ângeles, ditada através do Divaldo Franco. Então, a bênção do trabalho. Sob pretexto algum te permitas a hora vazia, justificando cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo, evita cair no desânimo que abra claros
na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade, que falará com mais eficiência do que tuas palavras. Coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa, surpreendendo-te com motivação nova para o prosseguimento ideal. Vitimado por injunções íntimas, perturbadoras, que se enraizam no teu passado espiritual, redobra esforços e atua confiante. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento e o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Maledicência, o negócio está travando aqui um pouco. Maledicências e intrigas, vaidades e presunções, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietação e medo, pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. Os germes criminógenos de muitos males que pesam negativamente sobre a economia da sociedade se desenvolvem durante os minutos de desocupação e ociosidade. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo, atarantados pela indolência e pela inutilidade que fomentam o egoísmo e desenvolvem a indiferença. O trabalho se alicerça nas leis de amor que regem o universo. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o Pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. A vida se agita em toda parte. O movimento é lei universal, em tudo presente. Fugiu aqui. Está meio complicado aqui o computador. Mas vamos prosseguir. Não te detenhas a falar sobre o mal, atua no bem. Não te excuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Cada momento, sabiamente aproveitado, adiciona produtividade na tua sementeira de esperança. O trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz. Dele jamais te arrependerás. Não esperes recompensa pela sua execução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós,
como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha. É do livro Leis Morais da Vida. Bem, maravilhosa a mensagem, né? E tem uma relação, eu só vim observar que essa mensagem a gente havia comentado sobre ela antes, senão eu teria organizado melhor e aqui tem alguns erros de digitação que dificulta a leitura e o computador também estava travando um pouquinho. Mas, de qualquer forma, deu para a gente ver a essência da mensagem, não é? Isso. Como, o quanto o trabalho é importante para nós. E, no nosso entendimento, o trabalho é um sinônimo de evolução, né? O amor ao trabalho, a dedicação, a fazer tudo bem feito, a ter carinho por aquilo que faz, é um sinônimo, é um reflexo do nosso estado íntimo de equilíbrio, de serenidade e de paz.